nós vamos orar agora para, em seguida, começarmos a nossa aula, ok? Senhor Deus, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, nos guarda na compreensão, Pai, principalmente na aplicação, na vivência da Tua palavra, Pai. Nos conduz, que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir e que ela possa trazer temor, transformação em nossos corações. Em nome de Cristo Jesus que nós choramos, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, a aula de hoje é a pergunta 27, que, deixa eu abrir aqui, que eu vou colocar aqui para apresentar. É a pergunta 27, e não é algo muito agradável, mas é a realidade dos homens. A pergunta 27 é essa aqui, do Catecismo Maior de Westminster. Qual a miséria que a queda trouxe sobre o gênero humano? Qual a consequência? A própria pergunta, ela já aponta que essa consequência ela não é boa. Quando ele diz aqui qual é a miséria que a queda trouxe sobre o gênero humano. Eu vou voltar aqui, eu dei um título para a aula de hoje, que é esse. É um título bastante complicado para nós. É até um pouco dolorido falar essas coisas, mas esse é o título que eu entendi da nossa aula de hoje. Pecadores e inimigos de Deus. No texto de Romanos 5:10, o apóstolo Paulo diz, e ele faz uma referência aqui ao passado, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, eu vou começar a nossa aula de uma forma alegre, de uma forma de conforto para os nossos corações. Para aqueles que estão em Cristo, nós somos reconciliados e, portanto, salvos em Cristo, por Deus, porque Deus foi generoso e bondoso conosco em Cristo Jesus. Mas entendam que antes disso, para aqueles que não conhecem a Cristo, para aqueles que não andam com Cristo, eles são inimigos de Deus. E urge uma reconciliação com Deus vivo. E a pergunta, em função da queda, os irmãos já estudaram qual é a consequência da queda, do ponto de vista do pecado, o que é o pecado, como o pecado ele foi para todo o gênero humano. E a resposta está aqui. A queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus, o seu desagrado e maldição, do ponto de vista de Deus, de modo que somos por natureza, ou seja, nós nascemos e a nossa inclinação em vida é sermos isso, filhos da ira, escravos de Satanás, e por conta disso, há justiça, há verdade, há merecimento em todas as punições que eventualmente as Escrituras apontem, tanto neste mundo como no porvir. Então, é uma pergunta bastante dura de se ouvir, e isso deve nos causar temor, porque é algo muito duro de ouvir, mas é a realidade da natureza humana. Bom, aqui a primeira parte que nós vamos ver aqui é a perda da comunhão com Deus. Entendam o seguinte, que Adão e Eva, antes de pecarem, antes de desobedecerem, eles tinham uma comunhão completa com Deus. Alguns autores usam uma expressão em que eles viviam um bem-estar pleno. Tudo em que eles faziam, a natureza que cercava eles, tudo de uma certa forma conspirava para o bem deles. Eles eram amados. Eu vi uma expressão de um autor que diz o seguinte, que era uma forma agápica perfeita, o amor ágape de Deus. E por conta do pecado, da desobediência, houve a perda da comunhão. Eles perderam a possibilidade de se ligarem a Deus. E isso é duro, irmãos. Isso é duro porque se você está afastado de Deus, uma série de consequências vem sobre você. Vamos ver aqui. Aqui, Gênesis 3:8 nos diz que quando fala de Adão e Eva, ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher,
por entre as árvores do jardim. Aqui, aparece aqui, irmãos, essa expressão aqui, vejam só, eles se esconderam, eu vou grifar aqui, ó, eles se esconderam da presença do Senhor Deus. Eles se esconderam por várias razões, e uma delas é porque a presença de Deus diante do pecador necessariamente não é algo agradável, não, irmãos. Eu lembro do Clive Staple Lewis, em que ele diz na sua autobiografia que a partir do momento em que ele entendeu que existia um Deus, que existia um Criador, existia um Senhor, isso não trouxe a ele nenhum tipo de alívio ou conforto. Pelo contrário, trouxe a ele um pavor enorme, porque ele entendeu a pecaminosidade dele, ele entendeu a grandiosidade de Deus. Em Cristo, Clive Staple Lewis, ele percebeu o amor de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus com ele. Então, a primeira impressão, a primeira ação humana é se esconder da presença de Deus. E, portanto, vai perder a comunhão de Deus. Gênesis 3:24 diz algo também que é bem complicado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O próprio Deus, o homem, ele se esconde da presença de Deus em função do que isso significa, porque a presença de Deus, ela deixa claro quão pecadores nós somos. A presença de Deus deixa óbvio que merecemos, de fato, mas o próprio Deus também, ele impossibilitou, ele dificultou. Aqui diz que ele colocou querubins ao oriente do jardim para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui, meus irmãos, também a pergunta nos diz aqui que a queda, além da perda da comunhão, trouxe o desagrado e a maldição de Deus. Então, vamos ver aqui. E nos colocou como filhos da ira. É uma palavra bastante dura. Tá? Então, vamos ver aqui. Desagrado e maldição. Efésios 2, 1 e 3. Ele vos deu vida. Eu vou começar com a parte boa, com a parte que nos conforta para aqueles que são de Cristo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu vou abrir aqui um parêntese, a expressão que aparece aqui, apesar de estar colocando no presente, pode parecer estranho para algum. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, aí são mortos-vivos. O Senhor Jesus, em Lucas, chega a dizer, deixai os mortos enterrar os mortos. Ou seja, há uma certa figura de linguagem aqui. Aqueles que não são de Deus, aqueles que não estão em Cristo, ainda que exista neles o fôlego de vida, do ponto de vista de respirarem, do ponto de vista do coração bater, mas do ponto de vista espiritual eles estão mortos por conta dos seus delitos e pecados. Mas aqueles que são de Cristo, o Senhor Deus, ele deu a eles vida, ele deu vida, e como diz o nosso Senhor Jesus, vida em abundância. Então aqui a parte boa, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então aqui, irmãos, é bem duro o que está escrito aqui. Há uma ideia aqui de uma influência maligna, e aqui usa a expressão, esse grifo vermelho é meu aqui, a expressão de filhos da desobediência. Há alguma coisa como nos impele a desobedecer. Ele continua aqui, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Aqui eu abro um outro parêntese, lembrando lá de Gálatas, que fala do fruto da carne e o fruto do espírito. O fruto da carne é tudo aquilo que não é bom, é tudo aquilo que desagrada a Deus. E, de fato, o fruto da carne, a obra da carne, aqui eu quero uma reparação, irmãos, perdão. A obra da carne, portanto, algo que faz parte do meu agir, é tudo aquilo que desagrada a Deus. O fruto do Espírito, ele é consequência da condução da pessoa sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, diz aqui,
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E esse fazendo a vontade da carne e dos pensamentos é porque é um desejo nosso, é um querer nosso, é uma busca nossa, porque a nossa inclinação é uma inclinação maligna, é uma inclinação que nos leva a isso. E aí continua, e éramos, irmãos, e éramos porque aqueles que estão em Cristo não são mais. E éramos o quê? Filhos da ira, filhos da ira. Os irmãos lembram da expressão que eu coloquei aqui, inimigos de Deus, como também os demais. Então aqui existe a expressão filhos da ira, que é uma expressão bastante dura. Uma outra expressão que aparece na pergunta 27, e diz aqui, escravos de Satanás, escravos do diabo, escravos do inimigo dos homens. A queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus, o desagrado de Deus, a maldição de Deus sobre os homens. E por conta disso, somos, porque é uma inclinação nossa, uma vontade nossa, um querer nosso, filhos da ira. E aí vem uma expressão bastante complicada, escravos de Satanás. Portanto, irmãos, servindo ao diabo, ainda que isso possa não ser algo, aparentemente, do ponto de vista dos homens, algo que eles compreendam, que façam, eles são, de fato, escravos do diabo. Aqui tem, em 2 Timóteo 2, 24 a 26, desde o contexto aqui, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Por que isso? Porque há uma expectativa desse servo do Senhor que está disciplinando. Qual é a expectativa? Que Deus conceda a quem? Aqueles que estão sob disciplina. Conceda a eles o quê? O arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. E, em consequência de conhecerem a verdade, retornarem à sensatez. E esse retorno à sensatez vai livrá-los dos laços do diabo. A expressão aqui, irmãos, é exatamente essa que aparece. A ideia de laços do diabo é como se eles estivessem presos por uma corda e eles são tangidos, eles são levados para um lado para o outro por aquele que tem um controle da corda. Então, esses laços do diabo, eles levam o homem para um lado e para o outro, em função desse que conduz essa corda. E aqui continua, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. E a ideia de cativos aqui é a ideia literalmente de escravos, de presos. Estão literalmente presos, estão literalmente subjugados pelo diabo. E aí, irmãos, é algo complicado, porque essa submissão, sendo tangido pelo diabo, por essas cordas, isso é algo que o homem faz e muitas vezes ele busca isso e num primeiro momento esses desejos, esse querer dele, ele se sente até bem nessa circunstância, nessa condição. Hebreus 2, de 13 a 15, e outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aqui, novamente, a ideia de escravidão, a ideia de alguém que é subjugado, a ideia de alguém que está submisso ao Senhor e realiza aquilo que o Senhor determina, aquilo que o Senhor define que ele deve fazer em vida. Aqui só um esclarecimento, irmãos, que muitos entendem esse versículo de forma equivocada. Quando diz aqui o poder da morte, entendam que a ideia aqui é morte espiritual. Da mesma forma que nós lemos lá atrás, que Cristo nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Nesse sentido, essa morte espiritual, o diabo está
no poder desta morte espiritual, porque os homens que não conhecem a Cristo estão submissos, sujeitos a ele. Porque o poder da morte, quando eu falo a morte, é o fôlego de vida, é o respirar, é o bater o coração, está nas mãos do Senhor Deus. Na realidade, todas as coisas estão na mão do Senhor Deus. Eu já ouvi, irmãos, pregadores dizerem que o diabo tem o poder da morte. Não, irmãos. O nosso dia, o dia de partirmos, o dia de encontrarmos o nosso Senhor, esse dia está totalmente nas mãos do nosso Senhor Deus e Deus. Bom, Lamentações 3:39 nos diz algo. Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A responsabilidade é nossa, irmãos. Ainda que seja uma natureza herdada em Adão, ainda que seja uma inclinação nossa, nós somos responsáveis. E o pecado que nós cometemos é algo que tem a ver com o desejo nosso, com o nosso querer. Porque o homem se queixa, o homem que vive, ele deve se queixar dos seus próprios pecados, pecados que fazem separação entre os homens e Deus e que torna estes homens inimigos de Deus e que coloca esses homens debaixo dos laços do diabo, que coloca esses homens cativos do diabo e que coloca esses homens debaixo do poder dessa morte espiritual exercida pelo diabo. E aqui, irmãos, vem a parte dura. Há uma exposição a punições. Aqui eu vou voltar aqui para cá, eu vou ler novamente. Vejam só, a queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus, o desagrado e a maldição da parte de Deus. Por conta disso, nós somos filhos da ira, e somos isso porque a inclinação da nossa carne, a nossa natureza nos leva a isso. Somos escravos de Satanás. Aí vem o final. E justamente expostos a punições. Punições essas neste mundo e no porvir. E a ideia de justamente é a ideia de justiça. A punição, ela é justa, ela é merecida. Não é algo feito de forma, vou usar uma expressão judicial, ilegal. Não é algo feito de forma equivocada, mas é algo justo. Aqui, então, expostos a punições. Romanos 6:23 fala de uma delas. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa natureza, por sermos filho da ira, por conta do pecado, nós experimentamos a morte, que é algo dolorido, é algo que nos traz muito pesar e que nos aflige muito. As Escrituras nos dizem que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, a consequência do pecado é a morte. Mas o presente de Deus, o dom gratuito de Deus, para aqueles que pertencem a Ele, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a certeza e a convicção que aqueles que morreram em Cristo ressurgirão dos mortos, e aqueles que, naquele momento em que ocorrer a volta do Senhor, serão transformados, e todos vão experimentar a eternidade debaixo da bondade e do cuidado de Deus. Aqui, em Mateus 25, Mateus 25, 41, 46, tem um texto bastante complicado. Vamos ler aqui. Então, rei, Jesus fala, dá um exemplo, usa uma certa parábola e deixa bem claro com essa parábola, com essa figura de linguagem, o que vai acontecer. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, ou preso, e não te assistimos? E Jesus diz aqui, eu coloquei esse grifo em vermelho, irmãos: irão estes para o castigo eterno,
porém os justos para a vida eterna. Aqui, irmãos, aqui é uma explicação bem clara. Os justos aqui são aqueles que Deus olha para eles e enxerga eles como justos. São aqueles declarados justos em Cristo. Esses não vão para o castigo eterno, mas eles vão para a vida eterna com o nosso Senhor. E aqui, irmãos, uma das consequências é que esses homens, eles não vão buscar serem sal e luz, esses homens não vão abençoar outros homens, porque a ideia é mais ou menos essa. Jesus fala aqui de ações bem práticas em vida, que aqueles que são de Cristo, conduzidos pelo Espírito, eles vão naturalmente frutificar e fazer essas coisas. Aqui há um detalhe, irmãos, que já antecipando a próxima questão, preste bem atenção. Aqui fala de castigo eterno. Aqueles que são de Cristo, aqueles que andam com Cristo, aqueles que morrem em Cristo, vão passar a eternidade debaixo da bondade, debaixo do cuidado de Deus. E aqueles que não são de Cristo, aqueles que serão julgados pelos seus pecados, eles vão passar a eternidade debaixo da ira de Deus. Apenas uma explicação que eu julgo ser importante. Eu já ouvi alguém dizer que Deus não está no inferno. Deus está sim no inferno. Deus é onipresente. Só que no inferno, aqueles que lá estarão, eles vão ver a face justa, a face irada do Deus vivo. E aqueles que estão na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, eles verão a face amorosa, bondosa do nosso Senhor Deus. Aqui, irmãos, eu vou encerrar aqui e tem alguns eventuais questionamentos que eu vou colocar aqui. Deixa eu só voltar aqui. Só um minutinho, irmãos, aqui. Deixa eu sair aqui para que eu possa enxergar. Eu vou voltar aqui para que eu possa enxergar vocês aqui. Vou parar a apresentação aqui. Nós estamos usando o material do comentado e eu vou ler aqui algumas observações que ele faz aqui. Qual foi a primeira desgraça? A expressão é bem dura, que a queda trouxe sobre a raça humana. A perda da comunhão com Deus. Quando o homem ele tem convicção, quando ele tem aquela certeza da comunhão com Deus, isso traz um bem-estar, uma paz enorme a ele. E ele consegue conduzir a vida dele com uma harmonia, com uma, vamos dizer assim, sem inquietações. Ele deita a cabeça no travesseiro e logo pega no sono. Ele, apesar das circunstâncias, ele tem alegria porque ele tem comunhão com Deus. Uma outra pergunta em função dessa: depois que pecaram, quanto tempo levou para que Adão e Eva perdessem a comunhão com Deus? Se nós lermos lá o texto de Gênesis 3, foi imediatamente após o pecado, imediatamente após transgredirem e desobedecerem a Deus, eles já perderam a comunhão com Deus. Como foi que souberam que tinham perdido a comunhão com Deus? As próprias consciências, contaminadas pelo pecado, fizeram entender que havia uma barreira entre eles e Deus. Lembrando lá de Romanos, que os homens são indesculpáveis, porque, de uma certa forma, a lei, no sentido da lei moral, ela está impressa no coração dos homens, e não há justificativa para os homens. Pode o perdido ter hoje comunhão com Deus? Entendendo a expressão perdido, aquele que não conhece, aquele que não busca, aquele que não foi alcançado por Deus e por Cristo. Ele não pode, em hipótese alguma, ter comunhão com Deus. A única possibilidade de ter comunhão com Deus é pela reconciliação em Cristo. Reconciliados, inimigos que foram reconciliados em Cristo. Uma vez reconciliados em Cristo, aí assim a comunhão pode ser restaurada. E aqui uma pergunta: de que forma a repreensão e as maldições caíram sobre Adão e Eva? E aqui fala: Deus condenou Adão a trabalhar penosamente pela subsistência da vida, até que seu corpo morra e seja reclamado, e ele, como pó, ao pó retornar.
Deus disse também a Eva que a sua vida seria uma vida de sofrimento, o sofrimento seria grandemente aumentado. E os dois foram expulsos do jardim e um querubim foi colocado à porta, protegendo para que os homens não pudessem novamente entrar lá. Qual a semelhança que há na experiência de Adão e de Eva e a nossa experiência? Primeiro, eles perderam a comunhão com Deus. Nós viemos ao mundo completamente alienados de Deus. Enquanto eles experimentaram por um tempo a comunhão com Deus e perderam, os homens hoje, eles nascem já completamente longe de Deus. Eles nascem afastados de Deus. Os ais pronunciados sobre Adão e Eva ainda são a experiência comum da humanidade. Eles perderam acesso à árvore da vida, embora o fruto estivesse quase ao alcance de suas mãos. Nós já viemos ao mundo completamente apartados da árvore da vida, e nenhum ser humano jamais pode receber a vida eterna, senão por conta de Cristo Jesus. Eles enfrentaram uma vida de inimizade permanente entre eles e o diabo. Nós também temos que enfrentar uma luta inteira, uma vida inteira, de luta contra Satanás e seus aliados. E esses aliados, vejam só, o mundo é um dos aliados do inimigo e o outro aliado do inimigo é a nossa própria carne. O que significa filhos da ira? A expressão quer dizer que nós somos alvo, nós somos objetos da ira de Deus, e essa ira de Deus é justa por conta do nosso pecado, por conta da pureza, da perfeição do nosso Senhor Deus. A ideia de dizer que são escravos de Satanás, eu até já comentei com os irmãos o que significa isso, né? Deixa eu ver aqui. Que verdade está implícita na declaração de que os pecadores são, com justiça, dignos de toda sorte de castigos neste mundo e no que há de vir? O pecador, ele, em hipótese alguma, ele é digno da compaixão de Deus. E nesse sentido, a única forma desse pecador ele ser consolado de fato em função das grandes vicissitudes, dificuldades, angústias, aflições que a vida às vezes nos leva, o único consolo de fato é o próprio Senhor Deus. E aqui, irmãos, um cuidado, que ele usa as expressões liberais. A liberal aqui não é propriamente que ele está falando de uma corrente teológica, mas muito mais do que isso. É uma linha de pensamento. O que o liberal vai pensar em relação a essa pergunta? Essa teologia liberal, ela vai dizer o seguinte, que primeiro, todos os homens são filhos de Deus. Ele usa uma expressão, eu vi isso de um teólogo, eu li um tempo desses aí, não me lembro o nome dele, em que ele diz que a graça de Deus alcança todos os homens indistintamente, então todos os homens são, portanto, filhos de Deus. Há uma ideia meio escondida aí do chamado universalismo, que no final das contas todos serão salvos, né? Então, nesse sentido, eles já compreendem que já há o perdão de Deus, já há uma reconciliação com todos os homens, porque todos são filhos de Deus. Não é isso que as Escrituras nos dizem. Elas nos deixam claro que os filhos de Deus são aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está fora de Cristo não é filho de Deus. O liberalismo, ele fala muito da expressão amor. Devemos amar os pecadores, fala somente do amor de Deus e não toca muito na questão da justiça, do juízo. Isso também não é bíblico, irmãos. Isso não é nem um pouquinho bíblico. O próprio Senhor Jesus, ele disse de forma bem clara, eu não vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada, eu vim dividir a família. A questão, Cristo, de uma certa forma, em relação aos homens, Cristo não vai unir os homens, ele vai dividir os homens em dois grandes grupos, aqueles que pertencem a ele, aqueles que Deus os entregou a ele, e os outros homens, que serão julgados pelos seus atos, pelas suas obras. Vamos ver aqui.
O liberalismo também, ele apregoa que nós não nascemos com uma natureza ruim, uma natureza má. Nós não somos maus em essência. Muitos dizem isso. E nós nos tornamos maus em função do ambiente em que vivemos, em função da educação que recebemos, das experiências que temos em vida. Isso também não é bíblico. Aquela criancinha bem novinha, quando nasce, ela já nasce pecadora, ela já nasce corrompida. Essa é a ideia bíblica. Essa é a ideia bíblica. Interessante, irmãos, que alguns filósofos, por exemplo, Thomas Hobbes, ele tem essa ideia também, que o homem é essencialmente mau. Nada a ver, ele não prescrutou as escrituras, mas ele entendeu do ponto de vista filosófico que o homem é intrinsecamente, essencialmente mau. Muitos liberais não creem na existência da figura do anjo, do diabo, de Satanás. Essa ideia de que ele não existe, de que é uma invenção e de que, portanto, não há o que temer em relação a ele. É claro, irmãos, que o diabo está derrotado, que em Cristo somos mais do que vencedores, mas o inimigo existe, é inimigo dos homens. O próprio liberalismo define pecado em termos humanos e sociais e rejeita a ideia da culpa individual, não é o nosso caso. Eu vi um pregador dizer algo terrivelmente equivocado e bastante assustador. Ele disse que a igreja comete pecados de gênero. O que ele quis dizer? Ele dá uma explicação nisso aí. Na primeira vez eu não entendi o que ele quis dizer com a igreja está cometendo pecados de gênero. A explicação dele é que a igreja não é amorosa como deveria ser para aqueles pecadores com relação à homossexualidade, com relação ao que ele chama de diversidade de gênero. É uma incompreensão, um equívoco total, uma interpretação completamente transtornada, completamente desviada da palavra de Deus. O pecado é individual. Todos nós nascemos corrompidos, nascemos alienados de Deus e somos, portanto, pecadores e merecedores da justa indignação de Deus. Então, essa ideia de que a igreja ela está pecando porque ela não acolhe. E aí, irmãos, é um cuidado bem complicado. Em hipótese alguma, nós podemos ser transigentes com o pecado. Devemos confrontá-lo e devemos alertá-los da possibilidade de, em Cristo, uma vez arrependido desse pecado, esse indivíduo, essa pessoa, ser objeto do amor de Deus e que o Espírito Santo possa conduzi-la no processo de conversão. Mas não podemos, de forma alguma, em função dessa expressão de amar aqui, amar, ser complacente com o pecado. Isso de forma alguma. Irmãos, o que eu tinha para apresentar, basicamente era isso aqui. Os irmãos agora estão livres para perguntas. Eu não sei se tem alguma pergunta. Os irmãos estão livres para, se assim o desejarem, quiserem fazer alguma pergunta. Ok? Nenhuma pergunta? Podemos encerrar? É um assunto bastante dolorido. Eu me envergonho de ler sobre essas coisas, porque eu entendo a minha condição e sei que se não fosse o Espírito conduzindo minha vida, ó Deus, tem misericórdia. Eu lembrei de Paulo agora, que chega a dizer, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus em Cristo Jesus, que nos conduz no caminho do Senhor. Ok? Então, irmãos, eu vou fazer uma oração para nós encerrarmos, ok? Vou orar agora. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas. Tem misericórdia, Pai. Nós não somos, de fato, melhores do que ninguém, mas por causa da Tua bondade, da condução do Teu Espírito, que nos leva a fazer coisas que Te agradam. Por conta disso, Pai, é que nós podemos
consolar aqueles que estão, de fato, precisando do consolo, daqueles que estão presos, daqueles que estão nus, que estão com fome, Pai. Ó Deus, que teu Santo Espírito nos conduza na prática, no fruto dessas obras que vêm de Ti, Senhor. E que possamos, durante essa vida, Pai, experimentarmos um processo de santificação e um processo de ter comunhão contigo. E, portanto, por conta dessa comunhão, sermos abençoados com uma paz que excede qualquer entendimento, uma paz que é de sobremaneira maravilhosa. Pai, nos dá essa paz, Pai, quieta os nossos corações. Em Cristo Jesus que nós choramos, Pai Santo. Amém. Amém, irmãos? Amém? Amém, meu irmão. Podemos fechar, então? Podemos encerrar?